Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Eu creio, irmãos, eu creio, igreja, que Deus está nos conduzindo em triunfo nesse tempo. Não saiu nada do controle de Deus. Eu creio que nós estamos tão próximos enquanto família. Isso já foi uma grande bênção. E também eu tenho visto o quanto que nós estamos próximos da palavra de Deus e da oração. Olha, irmãos, eu estou tão feliz. Por isso que eu quero começar dando graças a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Graças a Deus por esse tempo. E depois desse tempo maravilhoso de louvor e adoração na presença do nosso Rei, nós vamos entrar agora no ministério da palavra. Mas antes disso, eu quero só te desafiar. Fica ligado agora, porque na semana que vem, se tudo continuar assim com essas restrições, nós vamos fazer a ceia, a Santa Ceia, na sua casa. Então prepare-se, já deixa tudo arrumadinho, já deixa o vinho e o pão tudo preparado. Aí nós vamos ter uma palavra, uma breve palavra de Santa Ceia, como no culto presencial, e aí você vai fazer esse momento tão maravilhoso com a sua preciosa família. Então, não esqueça, domingo que vem, Santa Ceia. Agora eu quero ler com você um versículo do capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Daniel 6, versículo 20, diz assim: chegando-se ele à cova, o rei Dario, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Queridos, nós sabemos o quanto que o profeta Daniel, o quanto que esse homem é tão importante. A vida dele foi tão relevante nas Escrituras. E nós sabemos que ele chegou na Babilônia com 18 anos, junto com uma leva de jovens da sua faixa etária. A ideia do rei da Babilônia, Nabucodonosor, era treinar esses rapazes na cultura da Babilônia, nas leis da Babilônia, nos costumes babilônicos. E logo Daniel se destacou entre toda aquela multidão de jovens. Em pouco tempo ele já era, 3 anos depois ele já era o chefe dos sábios da Babilônia. Pouco tempo depois, já no Império Persa, no reinado do rei Dario, ele já era presidente de 40 províncias, como se fossem estados. De todo o Império Persa, 120 províncias, ele já era presidente de 40. E logo depois, então, o rei Dario decidiu que o Daniel seria o primeiro-ministro, porque ele viu no Daniel um espírito excelente. Mas isso gerou muita inveja ali dos inimigos do Daniel, dos outros presidentes, que não gostaram daquela projeção tão rápida do Daniel, de escravo a primeiro-ministro. E eles tentaram impedir de qualquer maneira. Mas eles não encontraram nada na vida do Daniel que denegrisse a sua imagem. O Daniel era um homem correto, era um homem íntegro, era um homem fiel. Então eles tiveram uma ideia. Vamos fazer com que algo que o Daniel obedece na lei do seu Deus seja crime em Babilônia. Eles tiveram a ideia da oração, porque eles viram que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós conhecemos bem essa história. Então, eles convenceram o rei Dario a baixar um decreto que qualquer pessoa que orasse ou fizesse pedidos a um outro homem, a um outro Deus que não fosse o rei Dario, fosse jogado na cova dos leões como pena de morte. E aí, claro, eles flagraram o Daniel, eles já estavam investigando a vida do Daniel, flagraram o Daniel e levaram então a informação para o rei. O rei Dario era muito amigo do Daniel e ele tentou livrar o Daniel. A Bíblia diz que ele se empenhou para tentar tirar o Daniel daquela situação, mas uma lei persa não podia ser revogada. Depois que o rei assinasse a lei com o seu anel de sinete,
a lei não podia ser revogada. Então, a contragosto, o rei teve que colocar o seu amigo, o jovem ainda, Daniel, na cova dos leões. Qual que era a situação do Daniel ali na cova, gente? Era uma situação impossível. Entenda bem a situação. A Bíblia diz que foi colocada uma grande pedra, foi posta uma grande pedra na cova. E ali o rei selou com o seu anel e os homens mais poderosos também da Babilônia selaram com o seu anel. Ou seja, ninguém podia tocar naquela pedra para tentar tirar o Daniel de lá. Então Daniel estava ali preso, junto com leões famintos. Ele fatalmente seria morto, seria destruído por aqueles leões. Então era uma situação impossível. Não era uma crise qualquer. Irmãos, era uma sentença de morte. Era um decreto irrevogável. Apesar de ser uma lei injusta, porque o Daniel não cometeu crime nenhum. Mas era uma situação totalmente impossível. E ele estava totalmente sozinho nessa situação. Ninguém podia ajudar, nem o rei, que era o seu amigo, que era o homem mais poderoso da terra, do planeta, não podia fazer nada. O rei estava debaixo daquela lei que ele sancionou. Então, queridos, uma situação muito difícil, realmente uma crise muito terrível, e veio esse tema no meu coração: como sair vitorioso de uma crise? É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse domingo. Como sair vitorioso de uma crise? Veja bem, eu não estou falando como sair de uma crise. Porque toda crise passa, toda tempestade passa. A questão não é essa, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre você sair da crise e você sair maior da crise. Você sair melhor da crise. Você sair mais forte da crise, diferente da crise. Então, é isso que eu quero te mostrar. Porque veja só a situação de Daniel. Ele não apenas saiu daquela cova, ele não apenas foi liberto daquela cova, mas com vida. Não somente isso, mas olha só o que aconteceu, gente. Em Daniel 6:26, a Bíblia diz que o rei Dario fez um decreto pelo qual em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O versículo 28 desse mesmo capítulo 6 diz que Daniel prosperou no reinado de Dario. E depois que o Dario morreu e veio o rei Ciro, a Bíblia diz que também o Daniel prosperou no reinado de Ciro. Então ele não apenas saiu daquela situação, mas ele saiu melhor. Imagina o respeito agora sobre o Daniel, porque o próprio rei do mundo decretou: todos tremam e temam perante o Deus de Daniel, Meu Deus do céu. Então, é isso que eu quero profetizar na sua vida. Você não apenas vai sair da crise. Essa palavra não é só sobre sair da crise, é sair vitorioso, é sair melhor da crise. Nós vamos ver, logo depois desse capítulo 6, que ele sai da cova dos leões, as maiores revelações de Daniel. Revelações, inclusive, a respeito do final dos tempos. Olha só. Em Daniel 8:19, fala assim, Deus falando com ele: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Jesus menciona essa visão do Daniel lá em Mateus 24:15. Ele fala do profeta Daniel e ele fala da visão que o profeta Daniel teve do final de tudo. Então você vê que o Daniel não apenas prosperou, vamos dizer assim, no mundo natural, não apenas ele cresceu em honra, porque o rei disse que era para todos tremer e temer o Deus dele, mas ele também saiu dessa crise maior, mais forte,
espiritualmente. Ele teve uma visão do próprio Cristo glorificado. Lá em Daniel 10, versículo 6, ele viu o Cristo glorificado que o João viu em Apocalipse capítulo 1. Ele viu como em forma de filho do homem, e dos seus olhos saíam chama de fogo, e da sua boca era uma voz tão forte, tão poderosa como a voz de muitas águas. Tudo que o João viu em Apocalipse. Então, é isso que eu quero conversar com você nesse domingo. Nós vamos sair da crise, não só dessa crise, mas nós vamos sair das crises que nós vamos passar. Agora, nós vamos sair mais fortes. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós vamos aprender com Daniel como sairmos vitoriosos de uma crise. Então, vou ver 3 princípios com você na vida do profeta Daniel. Então, o primeiro princípio que nós vamos ver na vida do profeta Daniel, e nós vamos avaliar a nossa vida: oração como estilo de vida. Eu quero ler com você Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Você pode repetir isso comigo? Como costumava fazer. Só mais uma vez. Como costumava fazer. Então, isso aqui é uma chave, irmãos. O Daniel não é aquele crente que ora quando vem a crise. Que ora, porque agora eu estou dentro da cova dos leões. Eu tenho que orar. Aconteceu algo inusitado na minha vida. Agora eu tenho que fazer uma campanha de oração. Não, irmãos. O Daniel era um homem de oração. Ele costumava orar 3 vezes ao dia. E quando aquele decreto absurdo, injusto, maligno veio, ok? Com o alvo de pegar o Daniel. E quando o Daniel soube daquele decreto, ele não interrompeu aquilo que ele fazia continuamente. Ele continuou fazendo. Então ele sabia que aquilo custaria a vida dele. Mas ele foi como ele costumava fazer. Ele entrou na sua casa, subiu naquele quarto, abriu a janela em direção a Jerusalém, como ele costumava fazer, dobrou os joelhos e orou. E foi naquele momento que ele foi flagrado pelos seus inimigos. Então, veja bem, irmãos, oração como estilo de vida. É isso que nos tira de uma crise maiores, mais fortes, mais poderosos, mais sábios, mais prósperos, mais tudo. Se antes da crise nós já temos uma prática, um costume de orar sempre. Nós vemos o Daniel, a vida de oração do Daniel é fantástica. Quando você lê desde o capítulo 1 até o final da história de Daniel, é uma vida regada por oração. É impressionante. Ele era ainda muito garoto, muito jovem, quando Nabucodonosor teve um sonho. Vocês conhecem bem a história. Ele sonhou com uma estátua gigante de ouro, de prata, de bronze, de ferro e uma pedra gigantesca que era cortada sem o auxílio de mãos humanas e caía sobre essa mega estátua poderosa e ela virava pó, e a pedra ia crescendo como se estivesse viva, ia dominando todo o espaço. O Nabucodonosor ficou tão perturbado com aquele sonho, que ele chamou todos os sábios da Babilônia, e ele disse, vocês têm que não só revelar o meu sonho, mas eu quero que vocês descubram o que eu sonhei. E se isso não acontecer, todos os sábios serão mortos. Vocês lembram bem dessa história? E ninguém era capaz de saber o que o Nabucodonosor sonhou. E alguém falou para ele, mas isso é impossível. Conta o sonho que a gente revela. Ele disse, não, vocês querem me enganar. Eu quero saber realmente se vocês vão dar a interpretação certa, se vocês souberem o sonho que eu sonhei. E aí quando foi baixado o decreto para matar todos os sábios, e essa informação chegou no Daniel, eu acho incrível, irmãos, o Daniel era um homem que a oração fazia parte dele. Era a respiração do Daniel. A Bíblia diz que o Daniel, então, fez um pedido. Daniel 2,16 fala que ele foi lá com o rei
e ele disse para o rei dar um tempo para ele, que ele revelaria ao rei não só o sonho, mas o que o rei sonhou. E o rei deu aquele tempo. Para onde que o Daniel foi? Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus amigos, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Rei do céu. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Então, sabe, a oração como estilo de vida. A oração como estilo de vida. A gente realmente estabelecer a oração na nossa agenda. Como que eu posso sair correndo para o meu trabalho sem antes falar com o Deus que me deu o trabalho? Não é? Como sair correndo para a vida sem consultar a Deus, sem buscar a sabedoria dEle, a direção dEle, a proteção dEle, a misericórdia dEle. Irmãos, é um tempo para nós refletirmos sobre isso. Então por que o Daniel saiu daquela cova impossível, daquela crise impossível? Ele estava sozinho, ninguém podia ajudá-lo, nem mesmo o rei, impossível. Por que ele saiu? E quando saiu, saiu mais poderoso. Por quê? Porque não era um homem que orava quando chegava o problema, era um homem que orava continuamente. Esses dias, a Ana Lídia compartilhou comigo no livro da Joyce Meyer sobre uma tribo africana que eles descobriram, logo quando eles converteram ao Evangelho, logo quando eles conheceram a palavra e Jesus, eles descobriram o poder da oração. Então uma tribo no meio da selva. Então eles descobriram que orar em secreto, orar no seu quarto, mas não tinha quarto. Então eles cada um escolhia o seu lugarzinho ali no meio da selva, o seu lugar secreto de oração. Só que quando eles iam no caminho, tanto que eles iam várias vezes eles iam para aquele caminho, várias vezes ao dia, então aquilo formava uma trilha. Então cada um tinha a sua trilha e o seu lugarzinho secreto de oração. Então quando alguém da tribo, sabendo que a oração era algo tão fundamental, que essa revelação venha sobre a igreja nesses dias, que a oração é algo tão fundamental, tão poderoso, tão poderoso. Então veja bem, quando alguém via que aquele caminho daquele irmão fulano estava um caminho cheio de mato, significava que ele não estava indo para o lugar de oração. Então o mato cresceu. Então aquelas pessoas iam com o irmão e falavam assim para ele: meu irmão amado, meu irmão querido, olha, o seu caminho está cheio de mato. Porque eles entendiam que sem oração, aquele irmão seria facilmente destruído, cairia. Então, queridos, amorosamente eles cobravam um ao outro. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Então, eu quero falar isso com você. Pergunta para a pessoa que está perto de você: como vai o seu caminho? Tem mato no seu caminho? Ou ele está limpinho porque você vai lá sempre? Então, queridos, a primeira coisa aqui, oração como estilo de vida. Foi esse o primeiro segredo do Daniel, para ele sair dali, não só sair dali, mas ele sair mais que vencedor daquela cova. Segundo lugar, segundo princípio na vida do profeta Daniel, o seu relacionamento com a palavra de Deus. Eu não estou falando só sobre ler a Bíblia. Eu não estou falando só sobre estudar a Bíblia. Eu não estou falando só sobre conhecimento intelectual. Eu vejo um relacionamento, alguém que realmente amava a palavra de Deus. Quer ver? Olha o que diz aqui em Daniel 9, o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, o reinado do rei Ciro, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como que o Daniel descobriu? Eu vejo o Daniel em crise. Ele está lá na Babilônia, ele chegou garoto ali. Agora ele já é um homem idoso, provavelmente aqui ele já tem mais de 80 anos no reinado do Sírio. Os reis passaram, os impérios caíram, mas Daniel permaneceu. Agora Daniel já é um homem idoso e ele está ali naquela santa crise.
ele quer saber uma resposta, ele quer entender o que está acontecendo. E aí ele descobre pelo livro. Eu acho lindo isso. Ele entendi pelos livros. Que livro? O livro do profeta Jeremias. Que livro é esse? É a palavra de Deus. Ele descobriu, ele teve uma direção de Deus do que estava acontecendo ao seu redor. Sabe, irmãos, esse é o tempo de nós consultarmos as Escrituras. Esse é o tempo de nós lermos. Olha, até eu quero te dar uma sugestão. Leia a revelação de João do Apocalipse. Leia o livro de Daniel, que a gente não pode estudar escatologia, final dos tempos, desassociado o livro de Apocalipse de Daniel. Eles são juntos. Então, é um tempo para nós entendermos os tempos, entendermos as estações, o que está acontecendo ao nosso redor. Quero te desafiar, seja como Daniel, um investigador das Escrituras. No capítulo 10, de novo, nós vemos essa característica do Daniel, buscando uma direção na palavra. Daniel 10, versículo 1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, 2 anos depois, 2 anos depois dessa revelação que ele teve na palavra, quando ele leu o livro de Jeremias. Agora, 2 anos depois, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que era o nome dele, o nome babilônico dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, uma grande guerra. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Eu acho lindo isso. Então, o Daniel era um homem que tinha um relacionamento com a palavra. Então era alguém que buscava a palavra para saber, para tomar decisões, para saber onde ele estava. Ele não era um crente perdido no mundo, que não sabia o que estava acontecendo. Ele consultava a palavra de Deus para saber o que estava acontecendo. Também, o Daniel era um homem que conhecia Deus. Como que ele conhecia Deus? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Quando ele correu para Deus, né? Nós acabamos de ler isso. Ele correu para Deus quando Nabucodonosor teve aquele sonho e ameaçou matar todo mundo. Ele correu para Deus e Deus revelou o sonho para ele. Aí, irmãos, eu acho linda a oração que ele faz. Depois que Deus revela e ele salva a vida dele, dos amigos dele e também de todos os sábios da Babilônia. A oração do Daniel mostra o tanto que Daniel conhecia Deus pela palavra. Olha o que diz aqui o versículo 20 em diante. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele já está dizendo, a sabedoria e o poder vêm de Deus. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele está dizendo, é Deus que controla todo o universo. Ele remove reis, estabelece reis. Vocês estão vendo como que o Daniel conhece o seu Deus? Que coisa linda! Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então é alguém que conhece a Deus. Conhece a Deus. O Daniel está dizendo, de Deus é a sabedoria. Mas ele está dizendo, é Deus que dá sabedoria. Ele está dizendo, é Ele que governa o universo. Ele está dizendo, não tem escuridão para Ele, porque tudo está na luz para Ele. Então ele conhece o seu Deus. Como que ele conhece o seu Deus? Onde que ele conheceu? Como que ele descobriu a capacidade de Deus? O poder de Deus? Na palavra. Na palavra, irmão, se nós não tivermos essa paixão pela palavra, esse relacionamento com a palavra, sabe, nós vamos servir a um Deus que para nós é fraco, porque nós não conhecemos quem Ele é pela sua palavra. Mas quando nós conhecemos a Deus pela palavra, irmãos, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos seguros. Debaixo das suas asas, nós nos sentimos seguros. Não há impossível para Ele. É Ele que domina todas as coisas. É Ele que remove reis. Sabe, estabelece reis. Se a gente não conhece a Deus pela palavra, a gente fica com medo. Quem vai ser o próximo presidente? Ou quem vai ser o presidente de não sei de onde, que pode influenciar a nossa nação. E agora, irmãos, Deus, o seu Deus, remove reis e estabelece reis. Você está me entendendo? Agora, como que a gente recebe isso? É pela palavra. É pela palavra. Sabe, não só o Daniel tinha direção pela palavra, não só o Daniel conhecia o seu Deus pela palavra, mas o Daniel conhecia a si mesmo pela palavra. Gente, olha o que diz Daniel 10, versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado,
Está atento às palavras que eu vou te dizer. Como que o Daniel era para Deus? Homem muito amado. Como que o Daniel descobriu isso? Pela palavra. O próprio Deus veio ali e falou com ele: Daniel, eu te amo. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas se eu ouvisse isso de Deus, aí seria diferente. Irmãos, leia a sua Bíblia e você vai descobrir o tanto que você é amado por Deus. Como Daniel. Romanos 5,8 diz: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos agora, ou porque nós nos convertemos agora e nós somos crentes, ou porque nós trabalhamos no ministério da igreja. Irmãos, antes de nós o conhecermos, Ele nos amou e continuou nos amando. A Bíblia diz que Ele nos ama com amor eterno. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Olha o tanto que Deus te ama. Ele não negou o seu próprio Filho para ter você como filho. Que coisa linda. A Bíblia diz em João 1, versículo 12, que Ele deu para cada um de nós o poder de sermos feitos filhos. Ei, você não é só amado, você é filho amado. Filho amado. Então, onde que eu vou saber disso? Como que eu vou saber disso? Como que eu vou ter a certeza disso? É quando eu tenho um relacionamento com as Escrituras. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Meu Deus, como que esse Deus nos ama. Como que Ele nos ama. E o Daniel também, queridos, pelo relacionamento dele com a palavra. Veja bem, você está vendo que ele buscava direção na palavra de Deus. Ele buscava conhecer e prosseguir em conhecer a Deus pela palavra de Deus. Mas ele também aprendeu a se conhecer, a sua identidade, o tanto que ele era amado e filho na palavra também. Agora, uma coisa importante, irmãos. Pelo relacionamento que o Daniel tinha com a palavra, ele se tornou um homem muito, mas muito obediente. A Bíblia diz lá em Daniel 1,8 que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Já pensou, irmãos? Ele é um escravo, ele é um garoto que está vindo ali, está no cativeiro. Não tem o pai dele lá, não tem o pastor dele lá, não tem ninguém dele lá, da igreja dele, para olhar ele. Ele pode justificar: puxa vida, a única comida que me deram é essa. Ou seja, comidas que o judeu não podia comer na época, por causa que eles estavam debaixo da lei. Então, o Daniel disse: eu não posso comer. Eu não posso comer. Eu não tenho como comer isso aqui. Mas se você não comer, você vai morrer. Então Deus deu graça para o eunuco, não é? Para o Daniel diante do eunuco. E o Daniel negociou com o eunuco: olha, me faz uma experiência por 10 dias. Por 10 dias. Por 10 dias. Eu vou estar melhor do que os outros. E, irmãos, 10 dias depois, Daniel e os seus 3 amigos estavam melhores do que os outros rapazes. Então, queridos, ele ligado na palavra. O relacionamento dele, quanto mais nós sabemos, escuta isso, quanto mais nós sabemos a respeito de algo, mais potencial nós temos para obedecer a esse algo. Isso vale para todas as áreas da vida. Quanto mais você souber a respeito da palavra e dos princípios da palavra, mais fácil vai ser para você obedecer aquele princípio. É muito interessante, irmãos, porque a Bíblia diz aqui em Daniel 6,4 que os presidentes e os sátrapas, aqueles inimigos do Daniel, procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Por que ele era assim? Por que ele era íntegro assim? Porque ele amava a palavra. E na palavra está muito claro esses princípios de Deus. Ok, queridos? E quando ele saiu da cova dos leões e o rei perguntou: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? Olha a resposta do Daniel, Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele
e também diante de ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Um homem que era obediente à palavra de Deus. Um homem que era dirigido pela palavra de Deus. Um homem que conhecia a Deus pela palavra de Deus. Um homem que aprendeu a se conhecer pela palavra de Deus. E um homem que era radicalmente obediente à palavra de Deus. Então, qual foi o segredo, irmãos? Para que o Daniel saísse daquela cova, e não apenas saísse daquela cova, mas saísse do jeito que ele saiu. Honrado por todo mundo, respeitado por todo mundo, glorificando o seu Deus. O seu Deus foi glorificado naquela nação. E ele saiu muito rico, muito próspero, foi promovido. Por quê? Por que isso? Em primeiro lugar, porque ele era um homem de oração. Oração como estilo de vida. E em segundo lugar, o Daniel tinha um relacionamento, ele amava a palavra de Deus. E em último lugar, para a gente orar, a fé do Daniel é algo que me impacta, é algo que me desafia, é algo que me emociona. Daniel 6:23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Por que nenhum dano se achou em Daniel? Eu quero que você grite do outro lado. Porque Daniel crera no seu Deus. Mais uma vez para eu ouvir agora. Porque Daniel crera no seu Deus. Ah, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Agora escuta bem. Quando a gente se vê numa crise. A pedra foi colocada na cova. O selo do rei e dos seus poderosos também. Ninguém pode tocar naquela cova. Nem o rei, meu amigo, pode me livrar. Eu estou sozinho. Eu estou entre muitos leões famintos. Impossível. Como que eu posso crer? Como que o Daniel creu? Como que nós podemos crer, gente, diante de uma situação dessa? Em primeiro lugar, você já sabe. Pela palavra. Por que o Daniel tinha essa fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por que o Daniel creu? Porque o Daniel sabia pela palavra? Você já sabe que ele era um filho amado. Porque o Daniel tinha uma direção do que aconteceria no futuro. E ele fazia parte desse futuro que chegaria. Porque o Daniel sabia do que o seu Deus era capaz na palavra. Ele já tinha lido tanta coisa linda a respeito do seu Deus na palavra. O Daniel sabia do seu destino eterno. Isso é importante. Isso é importante. O Daniel é alguém que vai falar muito sobre vida eterna, sobre reino eterno. Olha o que diz Daniel 2,44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por um outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Sabe que reino é esse? É quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho e aquela pedra gigante caiu sobre aquela estátua e destruiu tudo. O Daniel disse para ele, essa pedra é o rei, é o reino eterno. É o reino messiânico. E ele só vai crescer, e só vai crescer, e só vai crescer. Então Daniel sabia o seguinte, gente. Ele sabia, e é isso que a gente precisa saber. A vida não é aqui, a vida não é só aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Sabe quando você vai num hotel e você não gosta de alguma coisa, você não quer reformar o hotel. Quando você aluga uma casa e você não gosta de alguma coisa, você não quer investir naquela casa. Porque não é a sua casa. Porque você está ali de passagem. Ei, nós estamos de passagem aqui. Eu estou vendo tanta gente tão apavorada, como se a vida se resumisse nisso aqui. Você não é daqui. Você não é daqui. Sabe, essa tranquilidade do Daniel. Eu não sou daqui. Eu sou de um reino eterno, de um Deus eterno. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Vai acabar esse tempo e eu estou tão tranquilo. Sabe, gente? Então, a fé vem pela palavra. Ok? Agora escuta bem. Eu quero terminar aqui.
A fé vem pela palavra. Mas também, irmãos, essa palavra, ela pode vir do nosso relacionamento com as Escrituras, ok? Ok? É o que eu falei no ponto 2. Mas também essa palavra pode vir através das pessoas que nós nos relacionamos. Então você está entendendo o quanto que é importante as pessoas que você se relaciona, aquilo que você está ouvindo das pessoas, o quanto que é importante para a sua fé. É interessante, gente, você vai ver várias vezes o Daniel. Toda a crise que o Daniel passava, ele corria para os seus amigos. Ele tinha 3 amigos faixa preta. Lembra deles? Foram os caras que não se curvaram à estátua que o Nabucodonosor construiu. E porque eles não se curvaram, eles foram lançados na fornalha. Saíram de lá sem nenhum fio de cabelo queimado. E o rei Nabucodonosor prosperou eles também. São esses caras que andavam com Daniel, homem de fé. Sabe, Jesus praticava esse princípio. Muitas vezes, quando Jesus ia para uma situação difícil, que exigia muita fé, eu estou falando de um homem, eu estou falando do homem Jesus. Ok, queridos? Ele só entrava com Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eu creio que Pedro, Tiago e João estavam no nível de fé acima. Se ele levasse talvez o Tomé talvez ficasse em dúvida se ia acontecer. Isso podia atrapalhar o processo. Sabe, irmãos, então nós precisamos escolher com o que a gente está andando, o que a gente está ouvindo. Por favor, mais uma vez eu quero fazer esse apelo. Pare de ouvir incredulidade. Corra para a sua Bíblia. Corra para pessoas que creem no Deus que você crê. Corra para esses amigos de Daniel que falam a palavra, que não se dobram diante das histórias. Como é que eu vou saber, pastor, que o cara é crente de verdade? São essas pessoas que não se dobram para o mundo. São essas pessoas que não se vendem. São essas pessoas que não se ajoelham para uma situação de corrupção ou sei lá o quê. Corra para essas pessoas que são sérias com Deus. Converse com elas, ouça o que elas têm a dizer. Se encham de fé mutuamente. E sabe o que vai acontecer? A despeito da crise, a despeito da impossibilidade da crise, nós vamos sair de lá e não só sairmos de lá, não só sairemos de lá, nós sairemos grandes, nós sairemos honrados, nós sairemos prósperos, nós sairemos maiores, nós sairemos fortalecidos e maduros dessa situação. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Agora eu quero orar sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Por favor, onde você estiver, curve a sua cabeça, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Aí vamos colocar essa oração em prática, gente. Nós temos recebido aí tantos desafios de oração, não é? Oração aí pelo nosso presidente, à meia-noite, oração pelo país, oração pelo mundo, oração contra toda a enfermidade. Nós temos recebido tanto desafio, por que você não topa um desses? Porque você, comece a praticar a oração. Sabe como que a gente aprende a orar? Eu vou te contar um grande segredo, uma revelação muito profunda. Agora eu vou falar para você, eu vou te dizer, sabe como que você aprende a orar? Orando. Essa é a grande revelação. Então comece agora. Então, onde você estiver, curve a sua cabeça, dobre o seu joelho, eu quero orar com você. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesse domingo. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse exemplo, esse referencial que nós temos nesse homem, no profeta Daniel. Ele não era um super-homem, ele começou tão pequeno, um escravo, mas um escravo que cresceu tanto num país estrangeiro, num país que não amava Deus, que tinha outros deuses. Mas, Senhor, nós ficamos tão impactados com a vida do Daniel. Como que ele fez os reis se prostrarem diante do seu Deus. Como que ele mudou a história daquelas nações. Oh, Deus, eu creio que tem influência do Daniel. Porque o Daniel viveu alguns anos do reinado de Ciro. E foi o Ciro que mandou reconstruir o templo em Jerusalém. Eu creio que tem influência do Daniel aí. Senhor, que homem que saiu daquela crise impossível para ser grande, para ser uma referência, até o Cristo falou dele, até o Cristo falou das revelações que ele recebeu de Deus. Que homem, Senhor, e nós queremos imitá-lo na sua vida de oração, no seu estilo de vida de oração,
no seu relacionamento sério, apaixonado, íntegro, integral com a palavra de Deus, com a sua fé, que veio pela palavra, mas que também veio por ele saber escolher as pessoas com quem ele andava. Oh Deus, nesse tempo de crise, Senhor, que se levantem no nosso meio muitos Daniéis, em nome de Jesus. Amém e amém.